O Atsu foi inventado por esse senhor aqui, Harold Dow, californiano. Ele, a carinha dele com o olho fechado aqui, fazendo a técnica nos brasileiros, né? Quando eu fiz o meu curso com ele, o meu terceiro módulo que é com ele, são 3 módulos, ele está, de fato, meditando, porque o Water Shiatsu, e aí vocês vão entender por que ele está meditando. Então, é uma leveza os movimentos, e a gente utiliza as propriedades físicas da água, mecânica de fluido, a temperatura, e mais o conceito de manuseio, de manualidade, para a gente atingir o relaxamento e uma noção de uma paz de espírito muito grande, principalmente para quem está recebendo e para quem está doando também, né? Ele viaja para o Japão na década de 80, o Harold, porque ele morava numa fazenda, um espaço muito legal, no fundo da casa dele, lá nas montanhas da Califórnia, em Harbin Hot Springs, a água corre da montanha e passa pela propriedade dele. E ele tinha a Harbin é uma cidadezinha de muito pequena, né? Quem passou, passa de carro assim, e fala assim, ó, você passa e nem vê que passou Harbin. E ele decide estudar, fazer uma escola de terapia alternativa dentro da própria instituição dele. E ele vai estudar o shiatsu com o Matsunaga. Matsunaga, ele é o cara que no Japão que era o craque, né? Era o craque do shiatsu na década de 80, de 70, 80. E shiatsu quer dizer shi, quer dizer dedo, né? E atsu quer dizer pressão. Então é a pressão com os dedos. E em verdade, quando ele vai estudar com o Matsunaga no Japão, ele estava à procura disso, né? De algo que o completasse, uma terapia de reequilíbrio físico, não só físico, como energético, que é o que você promove quando você usa sua manualidade. E o fisioterapeuta tem que ser craque nisso, né? De usar a sua manualidade, né? E aí, ora mobilizando, ora mobilizando fáscia, ora você fazendo pressão com os dedos, né? E aí você imagina que você está trabalhando com meridianos, então tem algo assim mais oriental do que só a manualidade ocidental, né? Na verdade, a gente espera que o aluno saia com uma manualidade ocidentalesca, né? Mas quem consegue aliar com as manualidades, com as terapias orientais, também tem um grande ganho, principalmente como profissional e para ofertar isso ao paciente. Quando você faz a pressão com os dedos, na verdade, o shiatsu ele tem essa pegada que é deixar fluir, né, os canais ou os caminhos, a energia, que é o ki, né, a energia vital. Então, a pressão com os dedos, por meridianos específicos, facilitam muito a sua vida energética. E aí existem meridianos, né, atlas de anatomia, de meridianos de energia, para que a energia flua e que se libere. Quando o Harold vai ao Japão, é o último curso que o Matsunaga ele oferta, porque tempos depois ele vem a óbito, ele falece. Então foi o último curso em vida, né? O último curso que o Matsunaga dá, e o Harold, o californiano, tem essa grande sacada, né? Teve essa grande oportunidade de fazer o curso e o criador, o papa da época, né? Só que ele vai para lá e ele aprende uma coisa diferente, porque o brasileiro ele aprende shiatsu, ele faz curso de shiatsu. O brasileiro, o fisioterapeuta, ele não tem muita paciência para fazer zen shiatsu. Zen é igual a meditar.
Toda vez que você vê assim, aquele cara lá é zen. Você viu como que a gente aqui no Brasil usa errado? Não é que ele é zen. Porque se você falar assim, o fulano de tal, o Nicolas, ele é zen. O que quer dizer? Nicolas pratica meditação. Tá? Então, quer dizer, quando você fala assim, e é muito comum no ditado popular brasileiro, né? O fulano é zen. Significa que você está dizendo assim, ó, ele medita. Então não é que ele é calmo, não, ele medita. Ele medita. E ele foi. E quando você olha aquela foto lá do Harold, com o olho fechado naquelas duas primeiras fotos, ele está de fato meditando. Tá? Ele tá fazendo atendimento e meditando. Né? Ele está doando a sessão de Watsu meditando. Coisa que o brasileiro tem dificuldade. Uma para definir e a outra para fazer. Tá? Hoje eu já vejo mais na universidade oferecer esse serviço de meditação, bem legal. Mas shiatsu eu posso fazer a pressão com os dedos meditando. A gente pensa sempre em meditar para nós escolhermos um espaço quieto, calmo, de meditar, fechar os nossos olhos. Imagina você fazer tudo isso e atender uma pessoa fazendo pressão com os dedos para que a energia flua pelos canais, pelos meridianos. Então, ele usa a meditação. E meditar significa abertura da mente para a presença de um sinal celeste. Né? Quem acredita, muito bem, quem não acredita, não tem problema. Mas quando eu medito, eu abro a mente para um sinal celeste. Isso que é a definição. Muito bem. Aqui é Harold, aqui é a tradutora, desculpa, aqui é a auxiliar dele, essa aqui é a tradutora, e essa aqui é a pessoa que trouxe o WhatsApp para o Brasil. E hoje, por acaso, lá no Facebook, eu vi que é aniversário dela. É muito legal isso aqui. Foi ela que trouxe, Úrsula Gartoff. Então, ela está recebendo uma sessão de Zen Shiatsu fora da piscina. E daqui a pouco, essa era uma parte depois do almoço. Então, o pessoal dormia mesmo, né? E depois a gente ia para a piscina para fazer as sessões lá na parte da manhã, depois em horários diferenciados. Então, a energia, o que não se acredita, se sente. Essa é uma grande lição sobre Ki. E ainda falando sobre a proposta, que essas propostas têm que ser incorporadas na água, né? Que o Zen, o importante é que você tenha um bom mestre de quem aprender, né? Já no Shiatsu, seu paciente é seu mestre. Né? E a grande sacada de unir Zen e Shiatsu é estabelecer um eco na vida. Então, princípios de Zen e Shiatsu estudados. Então, eu preciso ter um bom manuseio de pressão com os dedos para atingir os meridianos, uma sequência de meridianos, que são chamados também de tsubos. Eu alio o alongamento com a foto anterior do Harold e da Úrsula, recebendo, né, em forma de alongamento, e com pressão simultânea. Então, você imagina isso na água, né? Eu tenho que meditar, eu tenho que saber a sequência dos meridianos, eu preciso, de certa forma, alongar, e é fácil alongar na água, bem fácil, e eu tenho que usar as pressões. Tem uma mão, e eles chamam, assim, no Zen Shiatsu, que a mão mãe, ou com duas mãos, né? Você tem a pressão com as duas mãos, você tem o Kyo e o Jitsu, que é a tonificação e a sedação ao mesmo tempo. Uma tonifica e a outra promove a sedação. Isso aqui é um atlas de meridiano, então de Shiatsu clássico, e todo mundo, quem conhece, sabe que do abdômen tem uma região importante para se trabalhar isso, que são meridianos que são extras, que se dá para você fazer diagnóstico, né, inclusive por meio de alongamento, e o Hara, né, ou Ampaku, também você consegue fazer pressão com os dedos e estimular principalmente o sistema nervoso parasimpático. O Hara está nessa região abdominal, e tem uma sequência de 1, 2, 3, 4, e aí você vai trabalhando toda essa região aí também do abdômen, coisa que a gente aprende lá no curso 3 com o Harold. Se você tiver sorte, o 1 e o 2, como eu tive, também foi com um alemão, que era
uma pessoa muito boa, também treinava isso com a gente, para a gente não deixar de perder, não perder isso, né? De não esquecer. Porque quando a gente vai para uma sessão, a gente está pensando no alongamento clássico, na terapia da fáscia clássica, nós estamos pensando de mobilização facial, né? Uma liberação miofascial, é um outro nome, né? Então a gente está preocupado com isso, porque isso são técnicas ocidentais, né? E às vezes a gente consegue, com técnica oriental, também atingir o mesmo objetivo, e aprendendo mais. Bom, ex-Harold, eis que ele volta após o curso, craque, com a água super quente, saindo da montanha, né? Passando pela propriedade dele, falou assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então ele começou a tentar aplicar o princípio do Zen Shiatsu na água, como um tentativa e erro, né? E aí ele usa, óbvio, os conceitos, a temperatura que passava lá e que passa nas piscinas dele é muito próxima à temperatura corporal, ou seja, piscinas a 36, 37 graus. Ele tem pessoal, as pessoas flutuam de uma certa maneira. Flutuando me facilita o meu manuseio, eu consigo massagear, eu consigo fazer a pressão com os dedos, né? Eu tenho shiatsu. E aí eu utilizo o meu respeito e minha concentração. É uma técnica muito próxima um ao outro, então precisa ter um limite, uma barreira ali bem determinada entre quem está fazendo e quem está recebendo. Né? E a qualquer motivo de desconfiança de ambas as partes, tem que ser parado imediatamente a técnica. Tá? Qualquer motivo de desrespeito, qualquer motivo de intolerância, qualquer motivo, não pare a sessão na hora, porque há uma proximidade corporal muito grande. Para quem assiste, é até complicado, porque você às vezes está fazendo a sessão numa mulher, e o marido está assistindo. E ao contrário também, está fazendo no marido, e a mulher, uma fisioterapeuta está fazendo no marido e a mulher está assistindo. Então, para quem não entende, acha que aquilo é algo muito próximo, né? Então você veja assim, Harold sempre com o olho fechado, né? Então você vê que tem, e a técnica tem um começo, tem um meio, tem um fim. Começo, né? Tem que ter um começo sério, o meio, a sessão propriamente dita, os posicionamentos, o alongamento, a pressão com os pés, usar o hara. Então tem várias coisas muito interessantes aqui. Até Harold fazendo em mim. Tá? Então, essa colher de chá aqui eu vou dar para vocês. E depois eu fazendo, e eu acho que um aluno. Olha lá. Isso aqui é um treinamento com Harold. Eu até tinha cabelo aí, vocês podem ver que eu estou bem cabeludo. E ele está de olho fechado e as pessoas babando, né? Ele fez em todo mundo. E é uma sessão bem que me marcou bastante, né? Porque você tem que. A gente é do mais ou menos do mesmo tamanho, né? Eu não sou uma pessoa pequena. Eu era menor, né? Mas é bem difícil para ele, né? Porque se você faz uma pessoa maior que você também, você. Então, o grau de acolhimento é muito grande. Nesse momento, eu confesso que eu não gostei. Ele meteu o pé no meu sacro ali, no meu lombar, me ardeu um pouco, até meio que acordei. Óbvio que eu não falei nada para ele disso aí, né? Era a Harold que estava fazendo, então eu fiquei bem quietinho. Mas me incomodou um pouco. Aí o retorno, né? O retorno é uma coisa difícil, sim. E, e aí eu acho que é uma das alunas de quarto ano, e ela fazia estágio lá na piscina onde eu trabalhava, na Splash, inclusive, a Laura sabe onde é. E, e aí fazendo uma sessão pós-curso.
que pós o curso você tem que fazer 10 sessões e mandar o relatório para lá, né? Então eu acho que uma das alunas foi felizarda de receber a sessão. Todas essas sequências têm nome, é óbvio que eu não decoro esses nomes, mas a gente tem lá na piscina, a gente tem uma sequência com os nomes lá, para facilitar a vida de vocês. Óbvio que a gente tem que vir com, como fisioterapeuta, pesquisador que eu sou, eu preciso ter uma resposta que às vezes não precisa, porque em energia, em que a gente acredita ou não acredita, né? Se eu consigo ajudar, mas eu, como um pesquisador ocidentalesco, eu preciso ter algumas respostas, coisa que às vezes não tem essa resposta, porque a gente, né, no conceito oriental, é muito claro o fluxo de energia tomando conta de tudo. Tanto por conta do ganho de calor, condição como convecção, ela promove um aquecimento, de certa forma, da derme, do músculo um pouco menos, mas da derme, né? A piscina está 35, 36 graus. E a gente sabe que a transmissão da dor e da temperatura, ela vem o feixe espinotalâmico anterolateral. Então, provavelmente, essa redução da dor e o efeito da temperatura e o efeito da temperatura via esses receptores fica fácil entender porque algumas pessoas reduzem, sente mais aliviada, se sente mais aliviada. Um outro motivo é porque você fica de 30 minutos a 1 hora sem descarga de peso, né? Então, você tem mais essa ainda. Então, a temperatura ela é estimulada, né, a todo momento e é uma transmissão também pelo mesmo feixe que é o espino talâmico anterolateral. Então, não tenho dúvida que se eu for achar uma resposta para entender o efeito da temperatura, é essa transmissão até o cérebro via esse feixe e essa comunicação aferente. O equilíbrio, na verdade, assim, ó, você tem uma perda total dessa habilidade de se manter numa base de suporte. Por quê? Você fica 30, 45 minutos, 1 hora, sem tocar. E aí, consequentemente, você mexe com o sistema visual, mexe com o vestíbulo coclear e você mexe com outros mecanorreceptores. Consequentemente, você perde essa noção, né? Você está concentrado, você está, ó, estou liberado, faz o que você quiser com o meu corpo, né? Dentro dos limites. Então, por isso que esse retorno, ele tem que ser muito lento. Daqui a pouco vai mostrar uma sequência certinha, aí vocês vão entender o retorno. Porque na hora que for mostrar o Harold, ele está cortado o vídeo lá. Ele não aparece, ele me retornando para a parede. Mas eu vou te mostrar um vídeo na sequência, o retorno da parede. Então, você tem que dar um tempo ainda para o cérebro processar toda essa mudança, toda essa alteração que acontece nesse sistema aqui, que controla o equilíbrio. Outra coisa que estimula muito a temperatura alta, falta essa base de suporte que você perde, é a atividade, a redução há um aumento da atividade do parasimpático. O parasimpático, ele atua muito mais em relação ao simpático, porque ele, principalmente no coração, né, a gente acredita que há uma redução da frequência cardíaca grande, né, porque o parasimpático está muito mais atuante, e muscularmente, o parasimpático é uma redução da atividade da fibra gama e uma diminuição da excitabilidade do fluxo neuromuscular. Então, isso é uma coisa bem interessante, porque você, como se acalmasse esse aspecto de contração. Na espasticidade, se você estivesse fazendo isso
com um paciente com paralisia cerebral, por exemplo, um PCzinho, na hora que você pode fazer essa sessão, na hora que você coloca ele sobre gravidade, tudo isso retorna ao normal. Eu quero que retorne ao normal. Inclusive, alguns pacientes, né, algumas crianças, adultos, eles se firmam por causa da espasticidade. Eles têm dificuldade na coordenação, mas eles ficam em pé, eles conseguem trocar passos, ele usa o andador ou algum outro dispositivo com a espasticidade. Então, tem que tomar coisa assim, quando a gente não está falando com algum distúrbio, fibra gama ou na estabilidade do fuso neuromuscular, né, tudo bem, né? A partir do momento que você sai, você retoma tudo isso. É uma redução momentânea. Na hora que você volta, você está dentro da piscina, mas depois isso retoma muito rapidamente. Isso aqui foi uma brincadeira que eu fiz, ocidentalesca, né? No treinamento lá, eu peguei um polar, né, que tem que colocar cinta. Hoje os próprios relógios marcam já a frequência cardíaca, não precisa colocar cinta torácica. E aí eu peguei 6 meninas e 6 pessoas, eu não lembro quantos meninos e quantas meninas. Na hora do treinamento, na hora do almoço, ninguém fazia nada lá. A gente acabava umas 11 horas, depois voltava às 2 horas. Então eu peguei esse horário, que era muito calor, e eu media a frequência cardíaca. Pedi para ela acordar, acordava, né? Já pegava a frequência cardíaca de base e marcava. Aí eu ia à sessão na hora do almoço. Na sessão eu começava a marcar aqui na hora que começa a sessão, ao final de 30 minutos, né? E aí eu fui vendo como que era a frequência cardíaca e depois comparei com a linha de base, que quando eles acabavam de acordar, quando eles lembravam de marcar, né? Então, é uma coisinha assim de iniciação científica, né? Coisa de simples, né? Ocidentalesca. E então você pode ver que a frequência cardíaca ela não mudava muito, mesmo que fisiologicamente, se o parasimpático está mais atuando, né? Você vê que no começo aqui, essa sexta pessoa aqui, a diminuir, né? Depois ela aumentava, e no final, quase que todo mundo voltava já a estaca zero, né? Como é que estava aqui. Vocês podem reparar que nesse campo azul, uma pessoa assim, ela entrou com 100 de frequência cardíaca. Imagina, entrar com 100 de frequência cardíaca e ela sair com 110 de frequência cardíaca, alguma coisa aconteceu, né? Eu já vou contar para vocês o que aconteceu. Não houve variação entre os participantes, dentro deles, nem cada minuto, marcando a cada minuto. A média inicial era 77, com a média final disso aqui, com média final disso aqui, dá 77 com 76. Só que há uma diferença entre a média basal, a hora que você acorda, e essa média final aqui. Então, tinha uma diferença estatisticamente significante. Grande coisa, né? Porque o que importa é o que a pessoa recebeu e não o comportamento né? Ou provocar uma bradicardia. Né? Provocar uma bradicardia já é o pensamento não de energia, não de ki, não de subos, não disso, mas sim eu querer estudar a fisiologia do exercício, né? Então, assim, às vezes é meio complicado. Aqui uma algumas posições, né? Que no meio vai fluindo. Aqui é o início, a pessoa na parede, e você pede para fechar os olhos, e aí começa com os movimentos básicos, e o retorno, né? Pode ver que tem um retorno, o retorno é mais complicado, porque mais complicado que a volta, que é o começo, porque você tem que deixar a pessoa, de fato, fazer o retorno e ela tem que entender que tem uma base, né? Porque ela tem que sentir, né? Quadril, joelho, tornozelo. Às vezes a pessoa está dormindo e aí você não pode soltá-la e aí você tem que desprender, né? Você tem que soltar, mas você não pode soltar porque senão ela cai e afoga. Tem gente que abre o olho e começa a chorar, tem gente que já aconteceu em São Paulo, deu alguns relatos de colegas que a pessoa acabou já metendo um tapa na cara do terapeuta, mas porque provocou, ele foi lembrar de alguém que fez mal para ela, e ele olhou para o fisioterapeuta, o primeiro que estava na cara, levou um tapão. Mas ela não queria fazer isso, né? O objetivo não era esse, e aí ela
pediu desculpa, mas aí você levou um tapa na cara e acabou, não tem mais como fazer, entendeu? Desperdoar, a gente perdoa, mas por isso que quando a gente retorna, a gente não fica na cara da pessoa esperando ela abrir o olho para fazer com que ela é, fazer com que ela fale, dê o feedback. E aí, o que que você achou da minha aula? Não sei o que, da minha sessão? Então, fica do lado. E se a pessoa quiser dar o feedback, muito que bem. Se a pessoa não quiser dar o feedback, deixa quieto. Porque é um retorno meu, né, que não estava filmado lá. A gente vai soltando e vai continuando fazendo as pressões ainda para energia ainda fluir nos meridianos de membros superiores, de cabeça. Aí há um desprendimento, você tem que ficar de olho. E, geralmente, quando a gente. Você pode ver que o joelho está um contato com o outro. E você dá um toquinho, você combina com a pessoa, só a hora que dá um toquinho no seu joelho com a mão, é porque a sessão terminou. Você pode voltar, tá? Mas tem gente que dorme. Então é o retorno, né, de todo mundo, né, mais ou menos sincronizado para fazer a sessão. Você tem que sair dessa posição e ir para o lado da pessoa e não ficar na frente, para deixar abrir os olhos e não ficar te vendo, né, deixar ela curtir aquele momento, deixar ela contemplar o que ela acabou de receber. São outras sessões, aqui são alunas do quarto ano fazendo em pacientes, aqui com outras posições, né, do próprio Harold, trabalhando, cada um com suas posições com seus nomes. Aqui sou eu em treinamento, um dos meninos lá. Aqui é uma sequência completa. Então, o início da sessão pode ser na parede ou não na parede. Esse braço do receptor aí sempre atrás do pescoço e outro embaixo da lombar, embaixo ali. Essa é a primeira posição. E aí vai ter alguns nomes, né? Chama dança da respiração. Você vai inspirando e vai deixando a mão direita dele cair ali, ó. Deixa, cai, sobe. Inspira. Sempre começa com a dança da respiração e o balanço da respiração. Dança e balanço. Dança e balanço. Então você pode ver que essa é a primeira, de qualquer momento que você esteja em fase, né? Você começa com a dança e com o balanço, né? Fazer um oito é uma das outras possibilidades. Esse cara aqui foi o do cara que eu fiz, é um profissional alemão, um professor de dança. Ele, à época, dava treinamento vinculado ao próprio Harold. Depois ele se separou. Ele é muito bom, né? Tem um braço, ele é grande, né? Então, ele consegue dominar qualquer pessoa a qualquer altura. Então, tração na cabeça, puxar os dois joelhos é outra posição bem bacana para trazer para balançar. Esse é o sim, o ninar. As traduções são feitas de forma livre, né? Porque essas posições são posições em inglês. Aí depois o brasileiro foi o ninho, né? Ninho porque tá como se fosse um círculo e tá um lugar aconchegante, né? A sanfona é bem interessante. Provavelmente em inglês é acordeon. E você pode ver que ele está explicando, né? Ele não está com o olho fechado, nem meditando. Ele não tinha muito essa linha da meditação. Ele tinha muita concentração, mas chama Alexander. Mas a meditação não era muito, não via muito. Muito técnico, mas meditação mesmo que eu vi foi muito com Harold. Aí traça, não, todo momento tem tração, tem mobilização de face.
Aí já é o retorno. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção no retorno, né? Você tem que colocar a pessoa em posição verticalizar, né, o tronco, dá um toque no pé, tá vendo? Ele dá um toquinho no pé, ó. Não, pera, no joelho, desculpa. Ele dá um toque no joelho, volta, vai posicionando o pescoço, e aí ele vai finalizando. É também com técnicas do próprio Shiatsu mesmo, que ele tá lá no Hara, né? Tira a mão do Hara, e depois ele vai, continua pressionando, né? Esse movimento táteis, né? E aí a pessoa continua de olho fechado, então ela que dá a saída com a mão, ele tem que ir para o lado lateral, aí no caso, lateral dela, lá ele dá uma saidinha. Ele ainda ficou um pouco na frente, tem que ficar menos na frente ainda, né? Ele tem que vir exatamente para cá, não deixar. Mas como ele era o professor, estava dando aula lá, estava nos ensinando. Isso aqui é mais ou menos a ideia. E daqui é a turma, na época. Tenho muitos amigos aqui ainda, a gente se encontra até hoje. Ex-alunos da UEL que fizeram lá comigo. Tinha um aluno, ex-aluno, um aluno da UEL. Isso aqui é a Úrsula, que está fazendo aniversário hoje, mas não trabalha mais com atos. Esse aqui é o Alexander, que deu o 1 e o 2. E esse aqui é Harold. Então eu estava com o laptop lá, né? O ocidentalesco estava lá com o laptop, o único com o laptop num sítio, afastado, né, em Atibaia, próximo a Atibaia. Não era o sítio de quem vocês estão pensando de Atibaia, não, era o sítio da Úrsula, tá, gente? E eu estava com o laptop e eu passava as informações do frequencímetro do relógio para cá e fui mostrar para ele, né, os resultados. E ele viu que eu tinha internet, que tinha que discar, colocar o telefone. Não, ele queria para os Estados Unidos. Aí eu ajudei ele a fazer conexão de telefone para os Estados Unidos. Deve ter saído uma nota para a Úrsula, para ele conseguir conectar. Então, o único que tinha laptop lá era eu e ele, né? Quer dizer, um lugar que era para ter tudo, menos laptop, né? E eu levei até mesmo porque eu estava com essa ideia da frequência cardíaca, né? Bem ocidentalesco e não tem nada a ver com as terapias, nada a ver, nada a ver. Mas fazer o quê, né? Isso faz parte de ser professor e pesquisador, tem essas coisas ainda, esses tracejos aí, né? Bom, para terminar, eu coloquei no Classroom, eu coloquei um artigo lá que vocês vão preparar para ler lá em turma, né? Na turma 1, 11, 12, 13, 14. Não esse, mas é o que eu coloquei lá no Classroom. Isso aqui é um trabalho piloto, do piloto para pessoas que têm essa cervicalgia, né? Essa distonia cervical autogênica. E esse grupo aqui do Chile, eles, com treinamento, né? Tinham um treinamento, eles fizeram essa intervenção, né? Então, você pode ver que 15 pessoas foram incluídas num grupo experimental, na qual receberam sessões individuais de Watson, e o treino autogênico, esse treinamento autogênico, né? Então, desculpa, falei errado, né? O diagnóstico era distonia cervical. E esse treinamento autogênico era uma coisa contra a outra, né? Então, exercício aquático versus terapia autogênica. Não me pergunte, porque vocês vão ter que ler se quiserem. Nem eu sei o que é. Aí 12 pessoas foram incluídas nesse grupo aqui de treinamento autogênico. Então, eles aplicaram antes e depois do SF-36, no questionário para dor, a escala de visão análoga, um questionário para depressão, que é o Beck, né? Para humor, e esse inventário aqui de ansiedade, o State Trait, e aplicaram antes e depois. Então, um grupo recebeu o exercício, o Watson, e o outro grupo recebeu a terapia. Então, é legal que no artigo ele está dizendo o seguinte: essa é a sequência, né? Water Breath, Dance, Slow Offering, ou seja, os nomes que vocês viram lá em português está aqui, ó. Free Spine, One Leg Offering, Two Leg Offering, Accordion, que é a nossa sanfona rotativa. A primeira leg é mais a perna de fora, a rotação da perna de fora, a perna de dentro, a perna de dentro e a perna de fora, retorno à calma. Então, tem várias
É a sequência, que vai colocando uma sequência, né, que um ensaio clínico precisa, sequência de exercício. E ele diz o seguinte, que a interação foi observada entre os tratamentos e o tempo, em relação ao SF-33, a dor e o questionário sobre ansiedade. Houve uma diminuição da depressão, um efeito menor, e esse questionário não mudou. Então, nenhum efeito os efeitos não foram encontrados em relação ao grupo controle, mas o grupo que recebeu o Atos, teve uma mudança dentro do grupo. Coisa que não interessa muito, né? O que interessa é entre os grupos. Dentro do grupo, essa atividade de melhora pouco me importa. Eu acho que já falei isso para vocês. Aliás, estou falando isso no primeiro ano. Em estudo exploratório, nós encontramos que a terapia baseada no relaxamento total melhora os sintomas do paciente com distonia cervical. Esse conhecimento permite a estratégia de manuseio da doença, que usa essas perspectivas, eu estou chamando orientais, mas holísticas, né? E que move além do foco da distonia.